Bem-vindo ao canal Conheça Seu Mac. Meu nome é Felipe e hoje nós vamos falar sobre como gerenciar e organizar arquivos no Mac. Se você já se perdeu tentando encontrar algum documento ou quer dicas de como organizar melhor o seu Mac, esse vídeo é para você. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma das nossas dicas. Se você já teve dificuldade em organizar o seu Mac, ou até mesmo sentiu que estava perdendo algum arquivo, deixa eu te mostrar como o Finder é o aplicativo que vai fazer com que não aconteça mais isso. O Finder, ele é o coração do sistema. É ele que organiza todos os nossos arquivos no computador, sejam os arquivos pessoais ou até mesmo de sistema. Ele tem esse ícone clássico de um rosto azul dividido ao meio. Eu já vi rumores, mas nada confirmado pela Apple, que ele é um estilo de uma obra de Picasso. Normalmente, a gente vê ele na primeira posição da dock. Ah, uma curiosidade. No último vídeo, falamos sobre aquele pontinho preto que fica embaixo dos aplicativos que mostram na dock que o aplicativo está aberto. O Finder, como ele é o gerenciador de arquivos do computador, ele sempre vai ficar com um pontinho preto embaixo. Só vai sumir na hora de desligar o computador. No Finder, nós temos localizações padrões do sistema e botões que nos ajudam a visualizar melhor os nossos arquivos. Então vem comigo que eu vou te mostrar como identificá-los. Já nessa primeira janela que abre quando clicamos no Finder, você vai ver que tem três elementos básicos: a barra lateral esquerda, a barra superior e o meio, onde tem todos os nossos arquivos. Na barra lateral, nós temos aqui o principal acesso à maior parte, ou melhor dizendo, aos locais padrões do Mac. Essa barra lateral ela tem uma divisão bem interessante que eu vou mostrar mais a fundo para vocês. Já no topo, nós temos os botões que permitem mudarmos a visualização dos arquivos no Mac. Então é a partir de lá que vamos conseguir mudar a janela do jeito que quisermos. E essa parte branca do Finder, a parte principal, é onde visualizaremos todos os nossos arquivos. Então, vem comigo. Aqui na parte lateral, vocês vão notar que existem algumas subdivisões. Então, por exemplo, essa primeira parte aqui são os favoritos. Esses aqui eu costumo chamar de os locais principais ou padrões do Mac. Por padrão, essas pastas aqui, elas recebem os arquivos que elas são denominadas. Por exemplo, nós temos aqui a pasta de imagens. Então, nessa pasta de imagens, todo programa que trabalhar com imagem vai jogar os arquivos aqui. E assim sucede para músicas, para filmes, para os downloads. Por exemplo, o download é tudo que você baixa de fora do computador. Recebeu um arquivo via AirDrop ou baixou algum documento via internet, você vai localizá-lo lá no Downloads. Abaixo dos favoritos, nós temos os locais em nuvem. Esses locais eles são muito interessantes porque você pode personalizar de acordo com o seu uso. Então aqui no meu caso, ó, já tenho o iCloud Drive, eu uso a mesa, documentos na nuvem. Então essa parte toda aqui, abaixo dos favoritos, são os locais em nuvem. Abaixo do iCloud nós vamos ter as localizações. São aqueles locais que nós temos em rede ou outras nuvens. Então você pode ver aqui no meu, por exemplo, nós temos a parte da rede, a parte do OneDrive e até mesmo um Time Capsule, que é um roteador da Apple que faz backup. Ah, e se você trabalha em um escritório ou na sua casa tem mais de um computador, é lá na parte de rede que você vai conseguir localizar os outros dispositivos que estão na mesma rede que você está. E por fim, lá embaixo, nós temos as etiquetas. As etiquetas são uma maneira de categorizar ainda mais os arquivos que temos no computador. É com as etiquetas que nós conseguimos, além de organizar os arquivos, classificá-los. Agora, na parte de cima, eu vou mostrar para vocês os botões que permitem que troquemos a maneira que vamos visualizar as janelas do Finder. Então, por exemplo, esse primeiro botão, ele permite que vemos os arquivos ou as pastas em formatos de ícone. Já aqui do lado, nós temos a função para visualizar em formato de lista. Depois, nós temos a função, o botão, de visualizar como colunas. Isso é muito bom quando nós precisamos trabalhar com arquivos que tenham pastas e subpastas, porque ao clicar numa pasta, ele vai exibir a próxima e por aí vai. Já essa última opção de visualização é o modo galeria. Ele é uma mistura de ícones e uma pré-visualização do arquivo.
Então, quando nós clicamos no arquivo embaixo, ele vai ter uma exibição rápida logo acima. Esse é o modo galeria. Logo após os botões de visualização, nós temos o botão de ordenação. Esse botão de ordenação, ele vai mostrar para a gente como nós queremos que os itens se agrupem. Então, por exemplo, eu posso colocar por nome, por tipo, por aplicativo que abre aquele documento ou aquele arquivo, as datas de abertura, adição, modificação ou criação, o tamanho e até mesmo ordenar por etiquetas. Então, se eu clico em qualquer um desses aqui, eu vou clicar, por exemplo, por tipo, ele vai ordenar todos os meus arquivos dessa pasta que eu estou por tipo. Então, ele agrupou primeiro os que são pastas, os outros que são aplicativos, os que são de documento de texto, que são imagens. Então, quando eu escolho uma ordenação dessas, eu consigo colocar os arquivos, da maneira que eu gostaria de visualizar. Agora, se você não quer ordenar, porque não sei se você reparou que ao escolher o ordenar, ele vai separar em conjuntos. Então vai ter sempre umas camadinhas ali de conjuntos de aplicativo. Se você quiser, essa parte um pouco abaixo da barra superior, ela tem a ordenação também. Você vai ver que tem nome, tamanho, tipo, data de edição. Se eu clicar no ícone, no texto, então se eu clico aqui, por exemplo, em tamanho, ele vai ordenar do maior para o menor em tamanho. Se eu clico em nome, a mesma coisa. Se eu clico mais uma vez em nome, ele passa a ordenar na ordem alfabética. Agora, o que eu mais gosto de usar é lá na data de adição. Por quê? Na data de adição, eu consigo visualizar os últimos arquivos que eu adicionei. Então fica uma maneira mais fácil de organizar, principalmente aqui o Downloads. Depois dessa visão geral aqui do Finder, né, os principais botões, principalmente na visualização, deixa eu te mostrar como nós vamos organizar os nossos arquivos, criando pastas, subpastas e principalmente como a gente movimenta os arquivos através dessas pastas. Eu vou te mostrar algumas maneiras para que você conheça e se sinta à vontade com uma ou com outra, tá bom? Vamos lá. Então aqui eu comecei com uma pasta que eu criei aqui em branco e dela nós vamos começar a trazer arquivos para ela. Então, quando você vem aqui numa pasta em branco e clica nessa parte do Finder com o botão direito do mouse, você tem a opção de criar uma nova pasta. Nós já vimos essa opção antes, mas eu gostaria de te mostrar também o comando Command-Shift-N. Ele também cria uma nova pasta. Ao criar uma pasta, nós temos um detalhe bem legal. Toda vez que ela está com esse texto em azul, um pouquinho diferente do azul do fundo, vocês vão apenas digitar o nome do arquivo, ou, aqui no caso, o nome da pasta. Então você pode criar pastas por temas. Então, por exemplo, aqui eu vou criar uma pasta chamada Finder. Eu vou apertar a tecla Enter e ele vai adicionar o nome ali naquela pasta Finder. Naquela outra pasta que eu criei antes, se eu clicar uma vez, dar um tempinho e clicar novamente nela, ela permite eu renomear. Agora, eu também posso simplesmente clicar com o botão direito em cima dela e vir no botão renomear. Também funciona do mesmo jeito. Então aqui eu vou criar uma outra pasta chamada Ajustes. Olha só que legal. Nós temos aqui duas pastas criadas. Se eu quiser criar novas pastas, eu repito esse processo. Ou eu posso também abrir uma pasta dessa e criar outra pasta dentro, para que fique fácil nossa organização. Sendo assim, nós vamos ter já pastas e subpastas. Vamos sempre navegar aqui por cima. Com a pasta criada, nós vamos agora trazer documentos para dentro dela, ou arquivos, né? Pode ser foto, pode ser vídeo, não necessariamente um documento. Mas nós vamos trazer agora arquivos para dentro dessas pastas. Eu vou mostrar para vocês dois caminhos super interessantes que eu gosto demais de usar, mas existem vários outros, tá bom? O primeiro deles, eu gosto de trabalhar no Finder pensando muito como se fosse um navegador de internet. O Finder, a gente consegue também abrir novas abas. Então, se eu apertar aqui o Command T, ou se eu vier aqui em cima em Arquivo, Nova Aba, eu também consigo fazer o mesmo caminho. Note que aqui na frente vai ter sempre o comando que nós vamos usar. Pessoal, eu falo muito sobre o comando de teclado, porque eu penso que o comando de teclado facilita e muito a nossa vida e agiliza muito o uso do Mac.
Pode parecer um pouco difícil, né, ter que lembrar de todos, mas eu vou sempre reforçar com vocês aqui os que são mais importantes. Então, ó, já adiciona mais um na lista, hein? Command T. Um pouquinho atrás nós falamos do Command Shift N, que é para criar a pasta, e aqui Command T abre uma nova aba. Quando eu abro uma nova aba, o Finder sempre vai abrir a pasta padrão que eu escolhi. Essa é uma configuração um pouco mais avançada que a gente vai deixar um pouquinho para frente. Então, eu simplesmente vou abrir uma nova aba e olha só que legal. Então eu tenho uma aba com a pasta que eu estava e uma nova aba com a outra pasta do sistema. Quando eu quiser arrastar um documento para o outro, eu vou deixar aqui aberto, por exemplo, a pasta Finder que a gente criou, e eu vou ali, ó, abrir a pasta Arquivos. Note que aqui continua ainda no Downloads, que é sempre o lugar que eu preciso mais organizar nesse computador. Simplesmente, eu posso pegar um documento aqui da pasta Downloads e arrastar aqui para cima. Vocês notem que ela pisca um pouco, avisando que o arquivo que eu estou arrastando já está pronto. Se eu soltar, ele já vai para aquela pasta. Então eu posso pegar um arquivo da minha pasta Downloads, levar para arquivos, quando piscar, eu posso soltar, que ele já vai jogar em arquivos. Ó. Então nós temos aqui dois arquivos já dentro da pasta que eu criei antes. Agora, eu também posso fazer de uma maneira diferente. Eu vou voltar na minha pasta que eu estou criando, vou voltar aqui para a pasta raiz que eu criei, chamada Finder, e vamos supor que agora eu quero jogar para dentro dessa pasta Finder. Então olha só, aqui em cima a minha aba fica com o nome Finder. Então se eu jogar um arquivo para lá, automaticamente caiu naquela pasta Finder. Mas, por exemplo, eu vou lá no meu Downloads de novo. Se eu quiser levar esse ícone, mas Felipe, não era para o Finder, era para a pasta Arquivos, que está dentro da pasta Finder. Eu vou fazer diferente. Eu vou pegar o arquivo, sem ter que abrir antes, tá? Do jeito que está. Vou arrastar até a pasta Finder e vou aguardar. Depois que ele pisca, ele vai abrir a pasta que eu estou querendo soltar. Então, se eu soltar aqui, notem, ficou um pouquinho azul. Se eu soltar, ele vai cair na pasta Finder. Mas eu não quero nela, eu quero dentro de Arquivos. Então eu vou arrastar até em cima de Arquivos e vou soltar. Quando eu soltar, olha só que legal, ele abriu uma pasta Arquivos e eu posso soltar lá dentro. Tudo bem? Esse movimento ele é muito interessante, porque permite que nós façamos a organização independente se a aba já está naquela pasta que a gente precisa ou não. Agora uma dica fundamental para vocês. O que faz a pasta ser aberta, nesse caso aqui, é a setinha do mouse. Então sempre quando você estiver arrastando um documento, não esqueça de levar essa setinha preta do mouse até o nome da pasta. Porque se você não fizer isso, não vai abrir a pasta. Lembrando de um comando, de uma dica que eu dei no último vídeo, hein? Se você não quiser soltar nesse lugar, é só apertar a tecla ESC. Vai voltar o arquivo lá para o lugar dele de origem, ele não é movimentado. Então olha só que interessante, vamos fazer de novo. Eu vou levar até Finder, vou segurar para que ele abra a pasta Finder. Se eu simplesmente ficar aqui em cima da pasta Arquivos, não vai acontecer nada. Por quê? A setinha do mouse não está em cima do nome. Então, eu vou até que a seta do mouse apareça em Arquivos e vou simplesmente soltar. Se eu fizer isso, o arquivo vai lá para dentro. Parece uma dica assim super simples, mas isso faz toda a diferença na hora de você usar o seu Mac. Então, grava aí. Não esquecer de, ao arrastar um arquivo para abrir a pasta, a seta do mouse tem que estar em cima do nome da pasta. Beleza? Então já trouxe aqui para minha pasta alguns arquivos. Então vamos continuar a nossa organização. O que eu mostrei para vocês como renomear uma pasta também serve para renomear um arquivo. Então se eu entrar nele aqui e clicar uma vez, esperar um pouquinho, um segundo e meio, e clicar de novo, eu já posso renomear. Agora, eu também posso apertar a tecla ESC, caso eu tenha feito sem querer. Então, eu não queria renomear. Se eu apertar a tecla ESC, eu cancelo essa ação que eu estava fazendo. Eu também posso renomear, eu mostrei para vocês, clicando com o botão direito e indo no menu Renomear. Beleza? Vocês vão notar que eu estou deixando aqui embaixo o tempo todo para vocês a barra de caminhos. Essa barra ela não é exibida por padrão no Finder, tá bom? Essa aqui vai ser uma dica extra que é só para vocês aqui, hein?
Então, se eu quiser exibir essa barra aqui embaixo, que é a barra de caminho, que é para eu saber exatamente onde eu estou. Ó. Então, eu estou no Macintosh HD, que é o HD do computador, dentro de usuários, dentro do meu usuário, dentro da pasta Conheça Seu Mac, dentro da pasta Finder, dentro da pasta Arquivo. Então, ela mostra para mim todo o caminho que eu estou. Então, eu não perco mais aonde eu estou salvando. Tudo bem? Ó, essa dica vale ouro, hein? Então, ó, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai no topo da tela, em Visualizar, e você vai fazer isso daqui, ó. Mostrar barra de caminho. Eu cliquei só para a minha sumir e eu abri para vocês de novo. Ali já tem um comando, ó, ali na frente. Esse não precisa decorar não, porque ele é bem rápido da gente usar. Porque uma vez feito, ela já não some mais. O comando é o Command Option P, ou Option Command P. Mas não precisa decorar não. Clica aqui em Mostrar barra de caminho, automaticamente essa barrinha aqui embaixo vai ser exibida. Você já não vai ficar mais perdido. Eu criei a pasta, já não sei onde eu estou, onde que eu estou. Deixa ser barra de caminhos exibida que você não se perde mais, beleza? Ah, uma outra dica que eu gostaria de dar para vocês é o uso das etiquetas. Ela permite que a gente classifique os arquivos além da organização. Então pensa comigo, a organização vai ser colocada em pastinha para que a gente não perca, com caminho, com pastas, subpastas, pastas maiores por tema, pastas menores com subtemas. Então, a etiqueta vai fazer com que a gente também adicione uma classificação. Por padrão, o Mac recebe o nome das etiquetas pelas cores que ela tem. Então você vai ver aqui do lado esquerdo, ó, nós temos roxo, azul, verde, laranja. Então você pode clicar com o botão direito em cima do seu arquivo novamente e selecionar uma etiqueta. Olha só que legal. Vai aparecer aqui embaixo, ó, adicionar vermelho, adicionar laranja, amarelo, verde, azul. A etiqueta que você adicionar, ela vai dar uma bolinha na frente do nome do arquivo. E se você vier aqui em etiquetas e clicar na etiqueta, por exemplo, que eu adicionei roxo, ele vai lá e busca aquele arquivo independente da pasta que ele tiver. Então a etiqueta serve tanto para a gente categorizar, quanto também fazer a busca. Então se você põe uma etiqueta roxa num arquivo, ela vai atrás daquele arquivo independente de onde tiver. Olha a importância da dica anterior. Eu adicionei a etiqueta roxa. Então se eu vier aqui nesse arquivo e clicar, olha a barra de caminhos mostrando para a gente aqui embaixo onde está aquele arquivo. E esses nomes aqui, eles podem ser alterados, tá? Basta você clicar com o botão direito em cima da etiqueta e apertar em renomear. A partir de agora eu quero que ela chame imagem. Feito isso, aperta Enter. Ela vai trocar o nome de roxo para imagem sem perder a cor. Tudo bem? Eu renomeei esses arquivos aqui para a gente tratar agora sobre como buscar os arquivos no Mac. Por quê? Por mais que a gente organiza, por mais que a gente crie as etiquetas, as pastas, as subpastas, vai ter uma hora que a gente pode esquecer onde está aquele arquivo. Então, quando a gente tem um nome, ou pelo menos uma ideia do que ele é, a gente consegue usar a busca. Então, olha só, aqui mesmo na janela do Finder, lá do lado direito, no topo da tela aqui, nós temos essa lupa. Ó, mas essa lupa de dentro do Finder. Depois eu vou te falar da lupa lá em cima do sistema. Nessa lupa aqui, eu posso simplesmente buscar o arquivo. Então, por exemplo, eu estava trabalhando aqui no outro vídeo, então eu criei aqueles arquivos. Eu vou procurar por botões. Na hora que eu ponho botões, ele vai no meu computador inteiro e procura pela palavra botões. Então, olha só, o nome contém botões. Olha só que legal. Então ele buscou, olha, tem até mais arquivos do que eu estava imaginando aqui com botões. Então, ele achou aquele arquivo. Mais uma vez a importância da barra de caminhos aqui embaixo. Olha aqui embaixo, botões. Então, naquela pastinha que a gente fez aqui nesse vídeo. Interessante saber que esse aqui é um livro, né? Então tá aqui o nome dele, Os Botões de Napoleão. Mas nesses outros não tem a palavra botão no título, mas provavelmente tem a palavra botão dentro do arquivo. Então essa palavra que nós buscamos ali em cima, ela também pode ser procurada dentro dos arquivos, principalmente arquivos de texto, beleza? Agora, se você não quiser, ou se você não lembrar o nome e quiser buscar por outro, você pode procurar, por exemplo, por imagem. Aí ele vai me dar aqui embaixo, ó, os tipos. Eu quero imagem, imagem PNG, imagem JPEG, imagem GIF, ou que o conteúdo tenha a palavra imagem. Então essa busca ela pode ser feita não só pelo nome ou pelo conteúdo do documento, mas também pelo tipo. Então se eu buscar também por PDF, ele vai ter ali embaixo, documento em PDF.
beleza? Então essa busca, ela funciona de várias maneiras. Deixa eu te mostrar também a busca do Spotlight. Ela é uma busca um pouco mais ampla, porque além de procurar dentro do Finder, ela também vai procurar em todos os lugares, no computador e na internet. Então se ela não achar, ela vai te dar exemplos de vários lugares. Então eu vou fazer uma busca daquele arquivo que a gente está trabalhando ali, por exemplo, ó, o File Volt. Você vai ver que ele vai achar o arquivo do sistema, ele vai procurar na internet, vai procurar por sites, ajudas, ele foi até na App Store, ele foi em vários lugares e achou a fotinha que a gente estava trabalhando ali, tá vendo? Ó? Ela está aqui atrás e ele também achou. Então, a busca do Spotlight é muito mais ampla, então vamos tomar um cuidado que para arquivos a busca de dentro do Finder ela é bem mais específica. Então até aqui nós trabalhamos com a organização dos arquivos. Agora eu quero te dar uma dica muito boa, que é para você fazer backup. Porque não adianta de nada a gente ter uma organização dessa e a gente não ter uma cópia de segurança disso tudo. O Mac ele tem um dos maiores e melhores recursos, no meu ponto de vista, de backup, que é o Time Machine. Não sei se você já teve contato, não sei há quanto tempo você está no mundo do Mac, mas o Time Machine ele é o responsável pelos backups do Mac. Eu gosto de falar que o Time Machine é a melhor ferramenta de backup do mundo. É a que eu mais trabalho, né? Então para mim é a melhor do mundo. Mas para mim ela é muito importante e muito diferente das outras, porque ela consegue fazer um backup do seu computador, da maneira e da estrutura e da organização que ele está, desde que tenha um HD externo conectado para fazer esse backup. Então a única exigência do Time Machine é que tenha um HD externo, um SSD externo. Além de fazer essa cópia de segurança, o Time Machine também serve para você, por exemplo, trocar de computador. Se você tem um backup de Time Machine e está sempre atualizado ali no seu Mac, se você compra um novo computador, você pode simplesmente passar o backup inteiro para esse novo computador. Vocês estão vendo que o nosso cenário hoje está cheio de Mac, porque nós também damos suporte além de ensinar. Então, nós vamos fazer backup deles todos usando o Time Machine, porque é uma maneira muito simples e muito fácil de fazer backup, formatar um computador, por exemplo, e voltar esse backup. Então deixa eu te mostrar como configurar o Time Machine. Sempre que nós vamos usar aqui o ajustes do sistema ou preferências do sistema, depende aí do seu computador, eu vou mostrar para você da maneira que está aqui no meu computador. Como ele está mais atualizado, pode ser um pouco diferente da que você tem aí no seu. Mas o caminho é sempre parecido, o jeito é o mesmo. Então nós vamos aqui nos ajustes do sistema. No meu caso é Geral, Time Machine. Se o seu computador tiver ali com o sistema Monterey para trás, você vai simplesmente abrir o Preferências do sistema e vai ter um botãozinho Time Machine. Mas se ficou na dúvida, não conseguiu achar, vem aqui em cima nessa lupa do buscar aqui e digita Time Machine. Aí ele já vai abrir as funções do backup. A única exigência, mais uma vez falando, né, do Time Machine é que nós tenhamos um disco externo. O disco externo pode ser um HD, pode ser um SSD, ou até mesmo um Time Capsule, que era o antigo roteador da Apple, que tem um HD dentro. Se você tiver um dele, você pode fazer backup também. Ele é um roteadorzinho branco, eu vou pegar um para vocês verem agora. Se você já nos segue lá no Instagram, você já viu esse carinha aqui que fica no nosso cenário. Então eles são roteadores, mas também são HDs para backup. O único problema é que eles saíram de linha já tem um tempo, então a Apple não fabrica mais. Mas quem ainda tem são roteadores que funcionam bem para o Wi-Fi, não são os melhores do mundo, mas para o backup eu não conheço nenhum outro roteador que tenha HD interno que funcione tão bem e tão simples quanto o Time Capsule. Esse aqui também é um Time Capsule, tá? Pouco mais antigo, mas também tem a mesma função. Então vamos lá. Você vai pegar um HD externo e vai conectar ao seu Mac. Então vamos lá. O que o Time Machine faz? Ele faz backup de hora a hora, dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano, desde que o HD esteja conectado. Então se você tiver um HD externo que vai ficar ligado no Mac o tempo inteiro, você vai ter backup dessas informações o tempo todo. Então tudo que você fizer, você vai ter backup, beleza? E esses backups tanto podem ser usados para uma formatação ou uma troca de computador, igual eu falei para vocês, mas também servem para caso você precise buscar algum arquivo que você acha que tenha apagado, você consegue usar o Time Capsule. Mas esse não vai ser o tema do vídeo de hoje. Vou mostrar para vocês só como fazer o backup, beleza? Então vamos configurar. Lembrando que você vai precisar de um HD externo. E de preferência que esse HD externo seja somente para backup. Então adquira um bom HD e de preferência de um tamanho que caiba seu backup com folga.
Então, se o seu computador tem 250 GB de armazenamento ou 500 de armazenamento, procure um HD com pelo menos o dobro para que você fique tranquilo e ele possa fazer backup constantemente. Beleza? Então você vai conectar o HD ao seu computador. Muitas vezes, se ele é um HD que você nunca usou no Mac, a primeira vez que você conecta, ele vai te perguntar, você quer usar esse HD como backup? Se ele te fizer essa pergunta e o seu HD estiver limpinho, pode marcar que ele vai fazer o mesmo que nós vamos fazer aqui agora. Então, conecte o HD, vá no Preferências ou Ajustes do sistema, lá na parte de Time Machine. Com o HD conectado, você vai clicar em Mais e ele vai aparecer. Eu estou fazendo aqui usando o meu Airport Time Capsule, mas vai ser a mesma coisa. Você vai clicar nele e vai apertar em Configurar Disco. Feito isso, ó, no meu caso ele vai pedir para eu conectar ao meu roteador. No caso do seu disco, ele não vai te perguntar a senha, aqui é porque é um roteador. No caso do disco, ele vai simplesmente perguntar se podemos formatar o HD para que seja feito o backup. Feito isso, está pronto. Seu backup dali para frente vai começar. O primeiro backup ele demora um pouco mais do que o normal, tá? Então o ideal é fazermos isso sempre à noite para que no outro dia, deixe o computador ligado durante a noite, no outro dia o backup esteja pronto. A partir daí, você pode sempre ejetar o HD quando você não estiver usando e colocar para fazer o backup uma vez por semana, uma vez por mês, depende da sua movimentação de arquivos. Beleza? Agora eu quero te mostrar uma dica muito legal para você gerenciar o armazenamento do seu Mac. Nós já falamos aqui da organização, falei para vocês agora do backup, e é importante também a gente ficar sempre de olho no armazenamento do Mac, para que ele não fique muito cheio e até mesmo dê um problema para você. Então, nós vamos continuar aqui nos ajustes do sistema. No meu caso, eu vou em Ajustes, Geral, Armazenamento, mas você aí, se tiver um Mac mais antigo, você vai clicar na maçã, depois vai clicar em Sobre este Mac, e aí nessa parte vai ter a parte de armazenamento. Lá na frente pode ter um botãozinho Gerenciar. Esse gerenciador ele é um pouco mais recente, então se o Mac for mais antigo, 2011 ou 12, talvez ele não tenha. Mas nos Macs mais novos a gente tem. Nesse gerenciador a gente consegue ver tudo o que está ocupando espaço no Mac. Então ele vai gerar para a gente aqui esse gráfico bem bonitinho de cores e logo abaixo quais são os itens que ocupam espaço. Então aplicativos, arquivos do iOS, de música, foto, livros, iCloud Drive. Se eu simplesmente clicar no i na frente de cada item desse, ele vai me mostrar quais são os maiores arquivos daquele tipo. Então, se eu, por exemplo, em documentos, olha, minha biblioteca aqui do iMovie, um programa que falaremos em breve, está com 15 GB, e por aí vai. Então, por aqui, eu consigo simplesmente clicar no i, selecionar um arquivo e já clicar aqui embaixo em apagar. Quando eu apago, ele automaticamente vai para a lixeira e libera espaço do computador. E nós vimos no último vídeo que para apagar a lixeira, você vai lá na dock, clica com o botão direito em cima da lixeira e manda esvaziar. Eu sempre recomendo que o Mac tenha ali pelo menos 15 a 20 GB livre. Claro, quanto mais espaço, melhor. Mas de 15 a 20 você já não vai ter tanto problema. Porque se você receber uma quantidade de arquivo maior, ou fizer uma gravação, alguma coisa assim, não vai travar o seu computador. Beleza? Agora você já sabe como começar a organizar o seu Mac, como buscar arquivos que podem estar perdidos, como fazer backup do seu computador e até mesmo como gerenciar o armazenamento. Tudo isso a gente tratou sobre arquivos hoje. Olha só que legal. E eu quero fazer um convite para vocês para o próximo vídeo onde vamos falar do iCloud, porque nele a gente também vai aplicar o que aprendemos hoje, mas agora em nuvem, para que seu computador continue rodando livre de arquivos e você tenha acesso desses arquivos em todos os dispositivos. E se essas dicas foram úteis para você, não esqueça de curtir nosso vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para continuar aprendendo a como usar o seu Mac com mais autonomia. Um abraço e até breve!